E se existisse uma chave? Uma única chave capaz de destravar todo o potencial da nossa própria mente? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos pegar 7 princípios herméticos super antigos e transformar numa chave mestra, prática, para usar no nosso dia a dia e ter mais autodomínio. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é essa tal de chave mestra mental. Depois, a gente vai para a base de tudo, a ideia de que o universo é mental. Em seguida, pegamos as ferramentas para a mudança, aprendemos a dominar os altos e baixos da vida e, por fim, vemos como usar tudo isso para, de fato, navegar com a mente. Então, vamos direto ao ponto. A chave mestra mental. A promessa aqui é grande, né? Mas o que significa, na prática, ter uma chave para a própria mente? Tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que, no fundo, todo mundo já deve ter se feito. Será que é possível mesmo mudar nossa mente? Sabe, deixar de ser refém de um pensamento, de um sentimento e, por vontade própria, escolher um estado diferente? E a resposta, segundo essa filosofia, é um gigantesco sim. O nome disso é transmutação mental. É a arte de mudar conscientemente os seus próprios estados mentais. E o mais legal é que não é um dom, não é mágica, é uma habilidade que se aprende. E os 7 princípios são basicamente o manual de instruções, a verdadeira chave mestra para isso. Certa. Agora, para entender como essa chave realmente funciona, a gente precisa de uma base sólida. E tudo, absolutamente tudo, se apoia no primeiro princípio, que é o mais fundamental de todos. O universo é mental. Eu sei, pode parecer meio abstrato, mas essa frase, o todo é mente, é o alicerce de tudo. A ideia aqui é que a realidade que a gente vive não é só matéria, sabe? Na sua essência, ela é uma grande criação mental. E se o universo inteiro é mental, a nossa mente faz parte da mesma natureza. E aí que a ficha cai. Se o universo é mental, a nossa mente não é só uma espectadora, ela é parte do show. Aplicar isso na prática é um ato de poder. Primeiro, é reconhecer que os pensamentos realmente moldam a realidade. Segundo, é usar nossa vontade para treinar a atenção. E terceiro, é escolher de propósito em que tipo de pensamento e sentimento a gente quer focar. Beleza, com essa base bem firme, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Os próximos princípios são, literalmente, os instrumentos que a gente usa para colocar a tal da transmutação mental em prática. E a primeira ferramenta é essa frase famosíssima e muitas vezes meio misteriosa, né? O princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Parece um código, mas na verdade é uma das chaves mais úteis para entender as coisas. E olha só a genialidade disso na prática. Para entender uma coisa super complexa, tipo o universo, é só olhar para uma coisa simples, tipo você. Para resolver um problemão, observe um padrão pequeno e parecido. As mesmas leis que governam as estrelas também se aplicam na nossa vida. É uma ferramenta incrível para decifrar o desconhecido usando aquilo que a gente já conhece. A segunda ferramenta parte de uma verdade da física, até. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso quer dizer que nossos pensamentos, nossas emoções, a alegria, o medo, nada disso é estático. Tudo é energia em movimento. E cada uma dessas coisas tem uma frequência própria. E se tudo vibra, a gente pode aprender a mudar de estação, como se fosse um rádio. É um processo bem ativo, olha só. Primeiro a gente identifica uma emoção de baixa vibração, tipo a tristeza. Depois, com um esforço de vontade, a gente foca a atenção num estado de vibração mais alta, tipo a alegria. Não é ignorar o que se sente, mas sim escolher conscientemente mudar a frequência mental. Agora, essa terceira ferramenta, o princípio da polaridade, é o que muda o jogo. Tudo é duplo, tudo tem polos. O que isso quer dizer? Que amor e ódio, ou coragem e medo, não são coisas totalmente opostas e separadas. Na verdade, são só os dois extremos da mesma régua. E é essa ideia que nos dá a chave da alquimia mental. Em vez de lutar contra o medo, o que só dá mais força para ele, a gente se concentra em acender a luz da coragem, que está no outro polo da mesma coisa. Ao focar no positivo, a gente eleva a vibração, e o negativo simplesmente se transforma. Ok, já temos as ferramentas. Agora vamos aprender a usar tudo isso para navegar pelas correntezas da vida, sabe? É aqui que a gente entra no domínio do ritmo e da causa. O princípio do ritmo diz uma coisa que a gente sente na pele. A vida é como um pêndulo. Tem um fluxo para lá e um fluxo para cá. A maré sobe, a maré desce.
O segredo para não ser jogado de um lado para o outro por esse balanço é usar a tal da lei da neutralização. É como se a gente elevasse a nossa consciência, ficasse num plano mais alto e observasse o pêndulo passar lá embaixo sem nos arrastar junto. E aí vem o princípio de causa e efeito, que acaba com a ideia de acaso. Toda causa tem seu efeito. Nada acontece por coincidência. E a parte mais poderosa disso é a escolha que ele nos dá. A gente pode continuar sendo só o efeito das coisas que acontecem, ou pode se tornar a causa que faz as coisas acontecer. E essa é a escolha, colocada de uma forma bem clara. Ser o peão no tabuleiro, que é movido pelos outros, pelo ambiente, pela genética, ou se tornar o jogador, aquele que sobe para o nível mental mais alto, entende as regras do jogo e começa a fazer os próprios movimentos, dominando o próprio caráter e as circunstâncias. E por último, o princípio de gênero. E aqui, atenção, isso não tem absolutamente nada a ver com gênero físico, ok? É sobre duas energias mentais que todo mundo tem. O eu, que seria o aspecto masculino, a vontade e a ação, e o mim, o aspecto feminino, que é a nossa mente criativa, aquela que gera as ideias. Então, a maestria está toda no equilíbrio. É usar a nossa vontade, o eu, para guiar e proteger a nossa mente criativa, o mim. Em vez de deixar o mim ser bombardeado por ideias e medos que vêm de fora, o eu age como um guardião, escolhendo ativamente quais pensamentos a gente vai plantar e cultivar ali dentro. Pronto! Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 princípios. Agora, o mais importante é juntar todas essas peças e ver como elas se transformam numa verdadeira filosofia de vida, uma forma de fato, navegar com a mente. Resumindo, o que a gente leva no nosso kit de ferramentas diário? A gente leva a capacidade de mudar a realidade, mudando o pensamento, de transformar defeitos em qualidades, mudando a polaridade, de alterar o humor, mudando a vibração, de encontrar paz e estabilidade, neutralizando o ritmo, e talvez o mais importante de tudo, de ser a causa e não apenas o efeito. E tudo isso leva a gente para essa metáfora final que é simplesmente perfeita. As leis do universo são como o vento e o mar. A gente não tem como parar. Mas, usando esses princípios, a gente aprende a velejar. Não dá para controlar o vento, mas dá, a qualquer momento, para ajustar as velas da nossa mente. E no fim das contas, a pergunta não é se o vento vai soprar. Porque ele vai. A verdadeira pergunta, aquela que fica para cada um de nós é: qual vela a gente vai escolher ajustar hoje?